Eu ia ler que está aqui, mas não vai dar. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Esposa. Eu gostaria de dar um recado que nós vamos ter o bazar agora nesse sábado. Convidamos você a participar conosco. E também depois a gente vai falar um pouquinho do pessoal dos grupos jovens, né? A qual fizeram um evento aqui agora dia 30. E a gente está muito feliz, muito grato com nossos jovens, que são 6 jovens, 6 meninas, né? E um jovem, a qual produziram um evento muito interessante aqui para todos os jovens que puderam participar da quarta URI, que vieram de Brusque, Blumenau, e de Ascurra, de alguns lugares aqui da nossa quarta URI. Então, nós somos muito felizes com os nossos jovens e aqueles que participaram conosco, né? Então, vamos ler aqui de Norival Lopes, abrindo aqui aleatoriamente no item 133, que diz: você é o principal responsável. Alguém quer induzir você a isto ou aquilo. As circunstâncias lhe são desfavoráveis. Parece-lhe que cabe ao outro a responsabilidade pela ação do momento. Mas ninguém pode obrigar você a este ou aquele desatino. Cabe a você decidir se faz, se aceita ou se diz. Controle-se, dirija a sua vontade, haja na hora certa. Confie no valor que você tem. O seu eu é um santuário, sempre livre e independente. Valorize isso. Sentir-se um reduto inexpugável é estar em plena liberdade. Cabe a nós, né? Para decidir, não outro. Então, vamos acalmar os nossos corações, agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade benfeitora de luz aqui presente, aos nossos mentores espirituais, por todas as oportunidades, por todas as bênçãos recebidas, por todo esse amparo de luz e salutares que nos envolve, que dão-nos bálsamos, que faz com que nós possamos sentir a paz, a energia salutar deste ambiente. Que possamos sempre ter Jesus no nosso coração, seguindo como modelo e guia. E que o nosso palestrante de hoje possa ser intuído e amparado pelo seu mentor espiritual, para trazer para nós a mensagem necessária para cada um, no seu aprendizado e na sua evolução. E assim, então, damos início à expositiva dessa noite, confiantes em Deus, por ser um Pai bondoso e amoroso e justo, e a Jesus, que fique sempre conosco. Que assim seja. Então, hoje a expositiva é com o Ivan, que veio lá de Blumenau. Muito obrigada. E então, a palavra é com você, seja sempre bem-vindo, tá bom? Aqui tem você. Você faz a prece? Faço. Tá bom. Obrigado. Boa noite a todos. É com muita alegria que retorno a esta casa. Esta casa tão acolhedora e que sempre preenche meu coração de alegria e de satisfação. O assunto de hoje, dessa nossa exposição doutrinária, ela é exatamente um tema que faz parte do nosso aprendizado nesta caminhada nesse nosso planeta. E o texto de abertura ele vem muito a calhar com o tema, quando ele fala que tudo depende das nossas escolhas. Se nós vamos ter uma encarnação mais tranquila ou mais turbulenta, tudo depende das nossas escolhas.
Então, o tema de hoje é causas anteriores das aflições. Só que para a gente poder chegar a falar sobre o tema, nós precisamos entender alguns conceitos. E dentre eles, nós não podemos deixar de citar aquela parte que está no capítulo 5 do Evangelho, que é o ponto de vista, onde ele traz a realeza de Jesus. E por que a gente precisa falar sobre a realeza de Jesus? Justamente porque Jesus, no auge da sua perfeição, do seu amor por nós, tendo sido o criador do nosso planeta e até hoje o nosso governador, ele doou parte do seu tempo, da sua caminhada, para encarnar aqui na Terra e, através do seu exemplo, ensinar-nos. Um período que estávamos passando por grandes dificuldades, por guerras, por grandes dificuldades morais, porque as pessoas que aqui habitavam ainda estavam no grau evolutivo, a ponto de que a truculência, a barbaridade eram situações comuns. Eram situações comuns. E aí então precisou Jesus vir à Terra para pregar a lei do amor. E aí então, alguns conceitos que a gente precisa abordar aqui, e precisamos saber que Jesus nos trouxe através do Evangelho o conhecimento de que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer com isso que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. É um planeta escola. Como nós fôssemos crianças que estamos aqui para aprender. Estamos aqui para passar por todas as provas, como nós, na escola, tivéssemos um período, um ano inteiro de aprendizado, e aí, no final do ano, submetidos a uma prova para ver se estamos aptos para poder passar de ano. E assim, a nossa encarnação neste planeta é exatamente dessa forma. Nós nos preparamos na espiritualidade, adquirimos conhecimento, ajudamos a fazer nosso planejamento reencarnatório, e aí viemos aqui para sermos colocados à prova. Também Jesus trouxe, no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nós precisamos entender e saber que nós temos, sim, muitas oportunidades. Deus, na sua infinita bondade, nos dá a oportunidade de reencarnarmos tantas vezes que forem necessárias para o nosso adiantamento moral. E aí, nós vamos ter, ao fim das nossas provas, nós teremos a oportunidade de encarnarmos em mundos melhores, mundos mais evoluídos. Então, aqui quando ele afirma que há muitas moradas na casa do meu Pai, isso quer dizer que existem muitos planetas, desde planetas recém-criados, planetas primitivos, até planetas onde a felicidade, planetas felizes, perfeitos, onde a felicidade reina. Também ele traz a seguinte afirmação: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então isso é uma prova de que nós precisamos e iremos reencarnar quantas vezes forem necessárias. O número de encarnações depende somente de nós. Depende se nós tivermos a disciplina de levarmos a sério
as nossas encarnações e fazer o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho enquanto espíritos encarnados? É depurar as nossas imperfeições, fazermos, de uma certa forma, sermos melhores, sairmos melhores dessa encarnação do que quando nós chegamos. E aí, tem uma máxima que ele traz, um texto que ele traz sobre o bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque Jesus afirma que bem-aventurados são os aflitos. Isso aqui ele traz uma certeza, uma confiança de que nós não iremos caminhar sozinhos nessa encarnação. Nós teremos o apoio da espiritualidade, dos espíritos afins, aqueles espíritos que nos amam. E aí, durante essa prova, essas provações, essas expiações, na certeza que seremos encaminhados, acompanhados, Jesus traz o Consolador prometido, que foi a terceira revelação, foi o Espiritismo. Foi a codificação através de Kardec. Então, aqui nós temos a chance de que, se formos estudiosos, disciplinados, e procurarmos estudar a doutrina espírita, teremos a doutrina espírita como um consolador, para explicar por que nós passamos por tudo que nós passamos aqui, encarnados no planeta Terra. Então nós vamos ter a chance de entender, e a partir do momento que a gente possa entender o porquê estamos aqui, isso nos traz um alívio, nos traz confiança, fé, de que nós precisamos para poder passar pelas dificuldades. E aqui nós precisamos, para a gente entender esse processo, nós precisamos entender um conceito muito importante que faz parte do nosso planeta, que são as provas e as expiações. O que é prova e o que é expiação? É importante a gente entender a diferença. Então, o que são provas? A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Vejam que aqui Emmanuel nos rotula como rebelde e preguiçoso. E isso é verdade. Porque a nossa rebeldia como crianças, como fôssemos crianças, ainda pequenas, muitas vezes a gente se rebela pelas condições que nós estamos atravessando, pelas dificuldades que estamos atravessando. E muitas vezes somos preguiçosos. É muito mais fácil eu pegar o caminho da facilidade, o caminho das facilidades mundanas do que eu fazer o certo. Então, essa aprovação, em resumo, ela é exatamente aquilo que nós vamos enfrentar pelos nossos atos dessa mesma encarnação que estamos hoje. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Então, a expiação ela está ligada a causas anteriores à nossa atual encarnação. Porque nós não estamos aqui na nossa primeira encarnação. Nós não estamos na nossa primeira encarnação. Nós já viemos de uma longa jornada. Senão, nós não conseguiríamos explicar, por exemplo, o conhecimento de muitas crianças que encarnam com habilidades de tocar instrumentos musicais sem sequer ter tido qualquer tipo de aula. Ou bagagens, conhecimento que nós, na medida durante a nossa caminhada, a gente descobre conhecimento que a gente descobre que a gente tinha e que a gente nunca buscou saber anteriormente.
E aí? Por que nós sofremos? Emmanuel nos traz, através de muitos livros, e até mesmo o próprio Evangelho nos traz, que o sofrimento ele está ligado praticamente a todos os nossos atos, sejam esses atos praticados na vida atual, na encarnação atual, ou nas encarnações anteriores. Mas Emmanuel afirma que a grande maioria dos nossos sofrimentos eles estão ligados à atual encarnação. E eles são, e o único responsável por esse sofrimento somos nós mesmos. Nós não podemos culpar o outro pelos nossos sofrimentos, de forma alguma. É aquela máxima que o plantio ele é facultativo, mas a colheita ela é obrigatória. Então, se eu plantar, como foi dito aqui pela Tatiana, se eu plantar chuchu, eu não vou colher morango. Então, o sofrimento ele está ligado na nossa intimidade. Ele está ligado na nossa intimidade. Depende das nossas ações. Depende do nosso mal proceder ou bem proceder. Se nós procedemos bem, nós vamos colher o bem. A nossa encarnação é como se nós tivéssemos uma balança. As nossas boas ações elas vão ser colocadas de um lado e as nossas más ações vão ser colocadas do outro. E aí vai depender para que lado que a gente trabalhou mais. Foi para o nosso bem ou foi para o nosso mal. E aí nós temos uma situação que é muito importante a gente saber, e a gente sempre tem esse hábito de falar sobre a justiça divina. A justiça do homem pode falhar, mas a justiça divina não falha. E a justiça divina, sim, ela é implacável. Ela vai nos cobrar até o último cetil daquilo que nós fizemos. Então, se nós tivermos a felicidade de sermos focados e trabalhando para o nosso bem, para o nosso adiantamento e para o adiantamento do nosso semelhante, teremos com certeza a justiça divina abrandando as nossas dificuldades, as nossas aflições. E aí Jesus, quando ele trouxe o Evangelho ele traz dentro dele uma questão de uma proposta de renovação moral. Vejam lá, nós estamos falando que lá há 2000 anos o planeta atravessava por uma situação muito difícil moral, né? de um aspecto moral. E aí, então, Jesus veio para trazer a lei do amor e pregar a lei do amor. E aí ele foi escolhendo as pessoas, ele foi engajando pessoas que foram trabalhando essa questão do Evangelho. Então, o Evangelho nos traz uma proposta de renovação moral. O Evangelho ele nada mais é que a bússola, o norte que nós precisamos, o nosso código de conduta. O que nós precisamos saber para que a gente possa chegar ao nosso trabalho de perfeição moral, da construção do nosso templo interior. Lá, na época de Moisés já recebeu a tábua das leis. Já foi um começo. Ele estava adaptado para aquele povo com aquele nível de adiantamento moral. E hoje nós temos esse código de leis, das leis naturais que nós temos, das leis de Deus, muito mais esmiuçado. Então a gente tá tudo de muito fácil acesso para nós. Basta a gente querer conhecer e praticar. Tem no livro Céu e Inferno, ele tem uma parte muito interessante, que é o Código Penal da Vida Futura. Todos nós precisamos conhecer essa parte do livro Céu e Inferno. Justamente por quê? Porque lá está praticamente, como o nome fala, o Código Penal.
o que vai ser da nossa existência, o que vai ser das consequências das nossas ações, enquanto espíritos encarnados. Aqui, eu trago para vocês aqui alguns sinônimos, uma explicação sobre as aflições. Aflição é o mesmo que agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento e tortura. Vejam só que a aflição ela se manifesta em nós de várias formas. A partir do momento que não estamos em paz com o nosso coração, com a nossa mente, nós estamos em aflição. E esse cuidado, é muito importante a gente fazer um exercício de autoconhecimento, de nos conhecermos, para que esses sentimentos aqui não nos dominem, não tomem conta da nossa mente, do nosso coração, e porque quando ele toma conta, a gente acaba tomando atitudes impensadas. E aqui, a gente precisa também entender um pouquinho o que é os conceitos de dor e de sofrimento. A dor é um alerta que anuncia algum mal que está atingindo e que precisamos enfrentar. Aqui, praticamente, a gente consegue entender como a dor é um mecanismo de alerta, principalmente para o nosso corpo físico. É muito comum quando a gente sente uma dor, e essa dor está tomando proporções, grandes proporções, a gente acaba procurando um médico. E muitas vezes a gente acaba descobrindo alguma enfermidade física que a gente consegue tratar, através da nossa medicina terrena. Mas todo esse processo começou pela dor. Então a dor, ela não pode ser encarada como um mal. A gente precisa encarar a dor como um bem, porque é um alerta para que a gente possa despertar, seja para o mal do corpo físico, ou mesmo para o mal da alma. Quando nós estamos sentindo dor na alma, algo está errado. É o primeiro indício que a gente precisa saber, que a gente precisa parar e que a gente precisa avaliar. O que eu estou fazendo de errado que está me causando sofrimento? A dor é necessária. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças, sem sequer nos dar conta do perigo. O sofrimento é uma reação e uma interpretação da dor. É como percebemos algo e reagimos a isso. Muitas vezes, o sofrimento é o mecanismo pelo qual o homem se insere na vida mística e religiosa. Quem aqui já ouviu falar naquela máxima que a pessoa chegou na casa espírita pela dor? Exatamente. Tem pessoas que chegam pelo amor, pessoas que aprendem pelo amor e pessoas que aprendem pela dor. Então, muitas pessoas, quando elas estão em sofrimento, estão numa situação de desespero, sempre tem um anjo da guarda que acaba dizendo: procura uma casa espírita, procura a igreja, procura a sua religião. Porque no mundo de hoje é muito comum, nós estamos vivendo uma vida tão atribulada que nós esquecemos de dedicar o nosso tempo para a religião. E a gente precisamos dedicar um tempo para a religião, seja ela qual for. Mas nós precisamos dedicar um tempo para Deus. Mas eu estou em casa, eu rezo para Deus, eu não preciso em lugar algum. Nós estamos ainda num nível evolutivo que nós precisamos de
de auxílio terreno, de auxílio material. Agora, nós vamos, depois de nós conhecermos um pouco desses conceitos, nós vamos entrar, então, praticamente no nosso tema de hoje, que são as causas anteriores às aflições. Aflições são inevitáveis, decorrentes do mal que fizemos em encarnações anteriores. Então, assim, por que elas são inevitáveis? Justamente porque nós estamos num grau evolutivo, nós estamos num planeta chamado de planeta de provas e expiações. Estamos num momento de transição, né? Para quem não conhece, nós temos os mundos, então, primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração e depois mundos felizes. Então, nós estamos no início ainda da caminhada. Então, o nosso grau evolutivo, ele ainda faz com que nós cometemos, devido à nossa falta de experiência, essa falta de evolução, que nós cometemos ainda muitas falhas. Essas falhas sendo em encarnações anteriores ou até mesmo nas próprias encarnações. Mas aqui a gente vamos nos ater às aflições de causas anteriores. E aí nós começamos com uma avaliação que é muito impactante. Quando a gente, quem aqui nunca teve uma experiência de conhecer, por exemplo, uma criança que recém-nascida, que passa por extremas dificuldades, doenças graves, e muitas vezes crianças que não conseguem nem sobreviver meses, dias, horas, e logo desencarnam. Só conhecer o sofrimento. Vocês pararam para pensar, né? E aí é o seguinte, e aí a gente para e pensa, poxa, mas será que Deus é tão mau assim para fazer castigar uma criança assim? Só que, gente, uma criança, quando a gente olha a criança ali, a gente está vendo somente a matéria. Nós não podemos esquecer que ali nós temos um espírito milenar. Por mais que nós estejamos no início da caminhada evolutiva, nós estamos ali presente a um espírito milenar. Então, muitos desses espíritos, eles estão passando por aquilo ali porque já está na sua programação reencarnatória. Já foi pedido. Muitos pediram. Todos nós aqui pedimos para passar pelas nossas vicissitudes para a gente depurar. Às vezes a gente exagera, né? Chega lá, pede, aí quando eles dão, a gente chega aqui e a gente começa a querer fazer uma renegociação das dívidas, né? E aí começa a brigar com Deus, brigar com a espiritualidade, porque que a gente está sofrendo tanta carga de penalidades. Então, alguns exemplos aqui de fatalidades que a gente pode perceber no dia a dia: a perda de entes queridos e a dos que são amparo de família. Quantos aqui a gente já viu arrimos de família que desencarnaram e a família ficou totalmente desassistida? Os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, acidentes fatais que praticamente não se explica, de pessoas que muitas vezes a gente fala assim, nossa, essa pessoa era tão boa, foi morrer de uma forma tão trágica. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Quando se tem muito dinheiro, a prova do dinheiro, ela é uma prova muito difícil para saber se a pessoa está pronta para fazer bom uso da fortuna. Os flagelos naturais, as catástrofes, os terremotos que acabam dizimando cidades, os tsunamis, né, que aconteceram há muitos anos e também houve várias desencarnações coletivas. Crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram o sofrimento. E aí, no Evangelho, no capítulo 5, que fala sobre sofrimento, Jesus nos traz o homem
pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, ao seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Então vejam aqui que a justiça divina ela é implacável. Aquilo que a gente cometeu de falhas, nós vamos ter, em algum momento, que acertar essa dívida, acertar essas contas. E pode ser que a gente esteja nessa vida somente acertando as contas. Eu posso ser uma pessoa mais elevada possível, com toda disciplinada, tendo boas ações, mas ainda posso estar passando por dificuldades e pagando essas dívidas que eu deixei no passado. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Então, aqui um exemplo que Emmanuel uma vez citou, Chico uma vez citou, de um homem que ele encarnou, né, com muito dinheiro mesmo, e esse homem viveu a vida dele sem prejudicar ninguém. Desencarnou, chegou na espiritualidade, e ele chegou numa situação bem difícil. E aí ele questionou por que ele estava numa situação tão difícil se ele não tinha feito mal para ninguém. E aí a resposta veio. Realmente, você não fez mal para ninguém, mas também você não fez bem para ninguém com o seu dinheiro. No Livro dos Espíritos, na questão 984, Kardec pergunta aos espíritos: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Aí os espíritos respondem: não, já dissemos. São provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnares, para a expiação das faltas cometidas em outra existência. Porque jamais fica impune a infração das leis de Deus, e sobretudo da lei da justiça. Se não for punida nesta existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. E aí a gente vê uma situação aqui, casando com a resposta dos espíritos, de pessoas que nessa encarnação fazem tudo de errado, enganam pessoas, roubam, fazem aquilo, e é muito comum a gente ver isso, né? Principalmente no meio político. E nada acontece. E aí a gente se revolta. Gente, não vamos perder tempo se revoltando, não. Tá? Porque a justiça divina é implacável. Essa pessoa, em algum momento, ela vai acertar suas contas. Significado das aflições. A aflição, ela acontece, então, na nossa vida justamente como um meio de progresso. A gente não vai conseguir progredir se nós não passarmos pelas aflições. Como nós mesmos que causamos essas aflições, nós vamos ter que passar por elas para que a gente possa aprender de alguma coisa, de alguma forma, aprender para nos melhorarmos. E aí sim, a partir do momento que a gente vencer as nossas vicissitudes, as nossas falhas, aí as nossas imperfeições, aí a gente consegue progredir. Então, por isso que a aflição é um meio de progresso. É uma advertência de que se procedeu mal. É uma advertência que a gente procedeu mal. Então, aquilo que eu falei. Se a gente está sofrendo, opa, vamos lá, vamos parar e vamos pensar o que eu estou fazendo de errado para estar passando por isso. Tem aquela... tinha lá um desenho lá que dizia: ó Deus, ó vida, tudo acontece comigo. O Hard, né? Então, assim, é a gente mesmo, é pelas nossas próprias mãos. Nos traz experiência,
O sofrimento nos traz experiência. Né? Tem aquele ditado que se fala que quanto mais a gente apanha, o lombo fica cada vez mais duro. Então, nos traz experiência. E essa experiência ela vai ser transferida a cada encarnação. Toda aquela o nosso ganho, o nosso progresso que a gente fizer nessa encarnação, a gente vai levar junto para a próxima, juntamente com as experiências. Faz sentir a diferença entre o bem e o mal, nos ensina a diferenciação do bem e do mal. Então, se eu faço errado, mas eu não tenho ainda a visão moral de que eu estou fazendo errado e está dando uma consequência negativa, isso vai me servir para enxergar que o que eu estou fazendo é errado. Faz ver a necessidade de se melhorar. Quem é que gosta de sofrer? Levanta a mão aqui, por favor. Ninguém, né? Ninguém gosta de sofrer. Então, vai fazer a gente entender que a gente precisa melhorar para a gente parar de sofrer. E aí, gente, o sofrimento ele tem que ser encarado como bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. É a forma que Deus fez para que a gente possa, são as ferramentas que Ele nos deu para que a gente possa enxergar os sinais, enxergar onde que nós podemos ser melhores. E aí, aqui traz também, a gente não pode deixar de falar sobre o arrependimento e a revolta. Esses são dois sentimentos que eles são determinantes para a nossa evolução, para o nosso progresso. Se eu for arrependido, eu tenho um destino. Se eu for revoltado, eu tenho outro. Tá? Então, o arrependido ele aceita as provas, pode escolher as provas, isso é uma informação importante, pode escolher as provas e quer reparar o mal. O arrependido ele quer fazer melhor, ele quer ser melhor. Já o revoltado não aceita as provas. As atribulações aí vão ser impostas. Então não vai dar para escolher. Vai ser imposto. Seu sofrimento são expiações no arrependido, são expiações do passado e provas para o futuro. Já para o revoltado, os seus sofrimentos são expiações do passado que resultam numa revolta contra Deus. É a pior viagem se revoltar contra Deus. É tempo perdido. Depois, daqui a pouquinho, a gente vai saber por quê. O arrependido, as provas da vida o fazem progredir. E o revoltado tem que recomeçar as provas. Então, aqui fica a dica para quem ainda não sabe. O revoltado, ele vai jogar a reencarnação fora. Vai ter que voltar igual criança que não quis estudar, foi lá, fez a prova, não alcançou a média e vai ter que repetir de ano. Vai acontecer a mesma coisa. Então, pensemos o que vale a pena, ser o arrependido ou ser revoltado. E o arrependido tem que ser um arrependido de coração. Porque Deus sabe o que está dentro da intimidade do nosso coração. No livro Vinhas de Luz, Emmanuel nos traz: não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que ela seja. Difícil que pareça. Aqui eu trago uma história que o Chico contava, que um homem, ele era um operário, trabalhava numa metalúrgica, e esse operário, ele era uma boa pessoa, uma pessoa boa de coração. E ele conheceu o espiritismo. Foi convidado para ir à casa espírita, começou a frequentar essa casa espírita, e daqui a pouco começou a trabalhar, sentiu vontade, começou a trabalhar na casa espírita, sempre procurando trabalhar de forma a trabalhar suas imperfeições, fazer o trabalho bem feito, servindo ao próximo. E aí ele foi seguindo durante muitos anos trabalhando nessa casa espírita, fazendo esse trabalho,
inclusive trabalhos voluntários também na comunidade. E como ele era um metalúrgico, ele trabalhava numa indústria e num determinado dia ele sofreu um acidente e ele perdeu 3 dedos da mão. Ele teve 3 dedos amputados. Perdeu numa serra. E aí veio, incorporou o revoltado. E aí ele se revoltou contra Deus, porque ele não entendia o que estava acontecendo com ele, porque ele estava trabalhando na casa espírita, que ele estava trabalhando para o próximo, fazia caridade na comunidade, e por que isso foi acontecer com ele. E aí, a bondade divina fez com que a espiritualidade, no momento da emancipação da alma, que é durante o sono, pegou ele e levou ele até uma das encarnações dele, que ele foi um fazendeiro. E nessa fazenda, ele foi na época que ainda existiam escravos, e aí ele era detentor de muitos escravos. Só que como dono dos escravos, ele tinha uma revolta com os escravos, daqueles que pareciam fazer corpo mole, ou até mesmo aqueles que ficavam velhos e não tinham mais a mesma produtividade que ele esperava. O prazer dele era pegar esses escravos, levar até o galpão e enfiar o braço deles no moedor de capim. Esse era o proceder dele naquela encarnação. E explicaram para ele, então, que ele tinha essa dívida com esses espíritos e que ele ia ter que repará-los. E vejam só, lá no início eu falei da balança, né? Que a nossa encarnação é a balança. Tem lá a balança ao lado das coisas ruins que a gente faz e as coisas boas. Pelo fato de ele ingressar na doutrina espírita, né, adquirindo conhecimento, estudando, trabalhando, na encarnação ele tinha vindo com a programação de perder o braço. Só que como ele fez tantas coisas boas, ele perdeu somente 3 dedos. Então, assim, quando a gente fala de sofrimento, a gente não pode somente ver o lado ruim das coisas. A gente também pode falar e pode trazer aqui que se nós trabalharmos, fizermos a nossa parte, nós podemos ter as nossas expiações atenuadas. Então, basta a gente trabalhar, a gente ter vontade de progredir, ter vontade de eliminar, de trabalhar as nossas imperfeições. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com que as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Então vejam só, nós, como espíritos rebeldes, como Emmanuel nos chamou, nós temos um problema com paciência. A gente não tem paciência para dar pequenos passos na busca da melhoria. A gente já quer sair dessa encarnação aqui santo, e a gente não vai sair espírito perfeito. Não vamos. Então vamos trabalhar dia a dia em situações pontuais, que se a gente sair daqui, dessa encarnação, com uma imperfeição sanada, a gente já conseguiu fazer com que a nossa encarnação foi proveitosa. E vejam só, nós não estamos nessa encarnação sozinhos. Então nós temos, além dos nossos espíritos protetores, nós temos uma legião de espíritos simpáticos que nos assistem, que estão torcendo por nós, que estão trabalhando por nós. Então, se eles estão trabalhando por nós, nós temos que dar a nossa parte de contribuição na nossa jornada. E aqui no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel traz uma mensagem muito importante, que é: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Nos dias de hoje, nós estamos muito propensos a termos tempestades emotivas, onde nós perdemos a razão e acabamos fazendo mais bobagem.
acabamos cometendo mais erros. Então precisamos fazer um exame. Vamos lembrar do ensinamento de Santo Agostinho. Todas as noites vamos examinar as nossas ações diárias. Vamos ver o que a gente fez, o que a gente fez de bom, os nossos acertos, os nossos erros, para que a gente possa pegar nossos erros e trabalhar por uma nova oportunidade de acerto. E aqui vem uma informação muito importante, que a felicidade, então, não é deste mundo. Infelizmente, nós não vamos conhecer a felicidade plena neste mundo. Quem está correndo atrás disso está perdendo seu tempo. Então, por isso, nós temos que ser dedicados e temos que aproveitar os momentos de felicidade que nós temos. Quanto mais a gente trabalhar para o bem, para o nosso bem e para o bem do nosso próximo, mais momentos felizes a gente vai ter chance de ter. Menos sofrimento teremos. Reconcilia-se o mais cedo possível com o seu adversário enquanto estão a caminho com ele, para que o adversário de vocês não lhe entregue ao juiz, e que o juiz não lhes entregue ao ministro da Justiça, e que vocês não sejam colocados na prisão. Eu lhe digo, em verdade, que vocês não sairão de lá enquanto não tenham pago até o último centavo. Então, o que acontece? Nós estamos nessa caminhada aqui, reparando as nossas imperfeições, e é uma dádiva divina que a gente vem com as outras pessoas que nós deixamos essa dívida. Então, gente, vamos aproveitar para a gente acertar as nossas diferenças. Não pense que foi acaso que foi nos colocado na nossa vida nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossa sogra, nosso colega de trabalho difícil. Não foi por acaso. Nós estamos aqui juntos, somos colocados numa família justamente para que a gente possa reparar as nossas dívidas com eles, com esses espíritos. Então, a mensagem que é deixada no Evangelho é exatamente esse. Reconcilia-te ainda nesta encarnação. Porque se você deixar para ir para a próxima, essa dívida vai ficar mais pesada. Vai ficar mais difícil de você sanar. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar, e deve regozijar-se à ideia de sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Então, nós temos que ficar muito felizes com as nossas vitórias. Todas aquelas nossas imperfeições que a gente conseguir vencer, temos que ficar muito felizes. E para encerrar, gente, para encerrar, temos que ter muita fé em Deus e principalmente confiança, através de confiança, que é a fé raciocinada que tanto a doutrina espírita prega. É o momento de a gente encostar o nosso carro, desligar ele, passar para o banco do lado e dizer assim, ó, Deus, está nas tuas mãos. A direção do carro está nas suas mãos. E confiar. Porque é só através da confiança de dias melhores, de encarnações melhores, confiar que um dia nós chegaremos ao nível de espíritos perfeitos, juntamente da nossa família espiritual. Gostaria de agradecer a todos pela paciência, pela presença, e vamos nos preparar para fazer a oração final. Bom e amado Mestre, querido Jesus, elevemos os pensamentos até você, para que através de você possamos sentir o nosso coração em paz, a nossa mente em paz, para deixar aflorar de dentro do nosso coração o sentimento de gratidão. O sentimento da gratidão. Gratidão pela nossa vida,
gratidão pela nossa saúde, gratidão pela oportunidade de termos saúde para estarmos aqui, para termos contato com essa doutrina tão doce e tão consoladora. Agradecer pelas oportunidades do sofrimento, das aflições, porque dessa forma a gente consegue aprender e consegue levar para as nossas próximas encarnações a experiência de que sempre é melhor fazer o bem. É sempre melhor sermos disciplinados, que a gente possa fazer boas ações, para que a gente possa colocar em prática todo o ensinamento que a gente recebe cada vez que a gente vem aqui nesta casa. Vamos agradecer pelos nossos familiares, pois foi através deles que nós estamos aqui hoje, encarnados, para a gente conseguir reparar aquele mal que nós cometemos em vidas passadas. Para que a gente possa transformar o rancor, a raiva, a mágoa em amor. Aquele amor que você nos ensinou. Nos ensine, Jesus, a amar. Mesmo que pareça difícil. Mas que pelo menos, se eu não puder amar, que faça com que eu já não queira o mal dessas pessoas. E dessa forma a gente aproveita também a oportunidade para pedir mais sabedoria, para que a gente possa lidar com as diferenças, que a gente possa lidar com as imperfeições do outro, que nos incomoda muito. Que a gente possa ser disciplinado e trabalhar sempre voltado no caminho da evolução. Vamos pedir também pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, que eles sejam imensamente abençoados. Jesus, conforte o coração das pessoas que sofrem neste momento. Dê-nos a luz, para que eles não deixem eles cometerem nenhuma falha, nenhum erro, até mesmo de desistir dessa encarnação. Traga um bálsamo no coração dessas pessoas, o entendimento. Coloque na vida dessas pessoas, outras pessoas que possam encaminhá-las para o bem. Vamos pedir também pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, que muitos estão, através também de doenças físicas, estão em sofrimento, para que eles sejam socorridos, aliviados, e que possam entender o porquê que eles estão passando por isso. Que eles sejam consolados. Dessa forma, agradecemos a espiritualidade amiga, que preparou esta casa com tanto carinho para nos receber. Agradecemos a eles e pedimos a permissão para encerrar os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Gente, muito obrigado e todos tenham um bom retorno. Seus lares. Muito grato pela sua exposição.